Está no ar pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, o programa Reavivados por Sua Palavra. E hoje vamos estudar o Salmo 50. Aqui apresenta Deus como juiz, o Senhor que julga. E ele se refere aqui, o julgamento, a dois tipos de adoradores. Aquele adorador ritualista que quer conquistar Deus através das suas ofertas, através daquilo que ele faz, e o adorador que o faz de conta, que é hipócrita. Ele adora, mas ele guarda na sua vida pessoal os erros, o pecado, e não se arrepende, não confessa, não reconhece. E o Senhor, no final, apresenta o verdadeiro adorador, o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará, e o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Vamos entender isso hoje no Salmo 50. O que realmente significa adorar a Deus? A gente terá belas reflexões juntos aqui. Você deseja conhecer mais da Bíblia? Olha, nós acreditamos aqui na Novo Tempo que a Bíblia é a palavra de Deus e que onde a palavra alcança, onde a palavra chega, há transformação. E é claro, a gente tem que ler a Bíblia com calma, com tranquilidade, sem pressa, fazer boas reflexões. E eu convido você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a entender o texto bíblico cada vez mais e compreender quais são os propósitos que o Senhor tem para você. Preocupados com isso, a Novo Tempo tem a nossa escola. Isso mesmo, a escola que ensina a Bíblia. Nós temos uma escola e a gente produz materiais didáticos, a gente distribui esses materiais para que você compreenda os planos que o Senhor tem. E muitos desses materiais estão ligados ao nosso cotidiano, como o que eu tenho divulgado nos últimos dias, que é educação de filhos. Pais preparados, filhos de caráter, princípios bíblicos do processo educacional. São 8 aulas, 8 estudos que estão aqui. Tem um QR Code com as 8 videoaulas com a autora. Quero dizer a você que lá no programa Escola Bíblica, eu já tive a oportunidade de estudar esse tema. A gente tem lá vários programas com os 8 temas. Então você pode ir lá no youtube.com/Escola Bíblica NT. E eu te motivo, a gente teve aqui bons temas, sabe? Exploramos assim de forma muito legal. Então vale a pena você aprofundar e conhecer e entender os propósitos que Deus tem para a sua vida. Temos também orientações profissionais, técnicas. Peça o seu guia de estudos, seja um aluno da Escola Bíblica, manda mensagem para o WhatsApp, acesse o site ou ligue no horário comercial. Tá bom? Então, vamos estudar juntos. Eu não sei se você tem o hábito ou não, mas fica aqui minha motivação. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já vai voltar. E olha, não esquece de compartilhar a mensagem da palavra, tá bom? Você pode fazer isso através do nosso guia de estudos, que você pode estudar e compartilhar com seus amigos. E você pode acessar o nosso canal no YouTube do Reavivados. Você pode dizer, pedir um guia de estudos. Acesse também o nosso canal no YouTube, Deezer, Spotify e compartilhe a mensagem da palavra com seus amigos. Rapidinho, vou para o intervalo e já volto. Você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Chegamos ao Salmo 50. E a gente vai hoje estudar esse que é um dos salmos de Asaf, levita, líder da música entre o povo. E ele tem vários salmos, né? A gente vai ter lá na terceira parte do livro dos Salmos
a partir do Salmo 70, a gente tem vários salmos de Asaf. Esse é um salmo bem interessante para a nossa reflexão. Como todos os salmos, óbvio, né? Mas aqui Deus vai se apresentar como o Deus que julga, é o juiz. E a gente vai ter dois tipos de personagens aqui, ou dois tipos de adoradores. Eu já falei em algum salmo passado sobre a questão da adoração, que às vezes a gente faz uma adoração formal. Foi lá no Salmo 47, lembrei aqui. A forma como a gente vê Deus é a forma como a gente o adora, né? E às vezes a gente se condiciona ao formalismo de adoração. E aqui no Salmo 50 ele vai apresentar dois personagens, que é o formalista, aquele que usa a forma, o ritual, né? A adoração para ele é um ritual e ele acha que vai conquistar Deus através desse ritualismo. O ritualismo, ele faz parte do processo da adoração, mas ele tem que ter um sentido, senão ele vira só um ritual. Se eu tiro o foco da essência do significado, isso é uma mera formalidade, uma proforma aqui. E o segundo personagem, então tem o adorador formalista, que focaliza no ritual e perde a essência, e a gente tem o hipócrita, aquele que usa a adoração como um disfarce. E ele é chamado no Salmo como ímpio, ou seja, ele só faz de conta. Ele adora, mas ele não está adorando na sua essência. E já deu para perceber que essas reflexões aqui serão muito profundas para a gente. Então, primeiro vamos olhar Deus como juiz. Lembra bem, quando Deus julga, o ato do julgamento divino também é um ato amoroso, porque Deus não pode tolerar aquilo que é errado. Deus é misericordioso? É que a gente tem uma visão, né, que quando a gente fala de julgamento, a gente acha que sai o personagem, sai o Deus amoroso. E na visão bíblica da essência de quem é Deus, amor, justiça são uma coisa só. E isso é uma divisão que a gente faz, que é uma visão humana, né? Se ele tem misericórdia, não tem justiça, né? Se ele está sendo justo, não pode ser misericordioso. Não é assim com Deus. Então vamos lá. Convido você a ler comigo o Salmo 50. Fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente. Em cada momento do dia, quando nasce o sol, quando se põe, fala o poderoso Deus e chama a terra. Desde Sião, a excelência de formosura resplandece Deus. Vem nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Às vezes a gente acha que o silêncio de Deus pode ser tolerância, né? E em realidade o silêncio de Deus aqui, muitas vezes também pode ser: eu não aceito o que você está fazendo, tá? Então, e aqui ele diz assim: não guarda silêncio. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Então vejam só que este salmo tem o objetivo de preparar o povo para o dia do juízo. E ele começa usando aqui: intima os céus lá de cima e a terra para julgar o seu povo. Esse é o momento, é o dia do juízo. E aí todo mundo vai ficar diante do tribunal, né? Isso vai ficar claro no texto. E lembra bem, quando a gente fala sobre isso, mais uma vez, é a ação amorosa de Deus que está sendo expressa. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu,
e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. O Senhor está falando através de Asaf. Então, nessa primeira parte, nós temos o momento em que o justo juiz se apresenta e todos comparecerão um dia diante do juízo. Fica claro isso para você? Verso 8. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente que estão perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios e ações de graça. Aqui tem uma reflexão bem interessante, né? Em realidade, ele está dizendo assim, ó, é o seguinte, vocês não vão me conquistar através dos rituais. Então, é o adorador ritualista. Vocês não vão me conquistar através daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que vocês estão oferecendo. Sabe por quê? Porque tudo é meu. Tudo é meu. Então, não me adore de forma, né, dentro de uma caixinha achando que vocês vão me conquistar. Não, porque eu não preciso disso. O Senhor não está condenando, como eu já mencionei, o ato do ritual da adoração. O que o Senhor está condenando aqui é aquele que acha que vai conquistar a Deus através desse ritual e aquele que acha, ou aquele que dentro do ritual perdeu a essência do ritual, o significado, o que isso quer dizer. Vamos pensar juntos aqui. De que forma nós estamos indo adorar a Deus? Todo ritualismo, o que ele significa? Que sentido ele tem? Se a gente perdeu a essência, não tem sentido nenhum. Se a gente não está ligado àquilo que é realmente o que Deus deseja, não tem razão. Não existe razão de ser. Fica claro isso para você? Porque tudo pertence a Deus. Então, quando eu vou a Deus, por isso que ele vai dizer, lá no verso 14, ele diz assim, oferece a Deus sacrifício de ações de graça. O verdadeiro sacrifício vem de um coração agradecido em resposta à bondade de Deus. Então, venha a Deus, traga a sua adoração, o seu ritual, mas traga isso como uma forma de reconhecer quem verdadeiramente Deus é e o que Ele faz por você. Não perca a essência do significado disso. Você está cantando uma música na sua igreja, você que talvez canta, você que talvez fala, você que toca. Se você está fazendo isso de forma mecânica, achando que você vai conquistar Deus por isso, ou só ir lá na comunidade, na igreja, eu vou na igreja porque é uma forma, e eu tenho que ir todo sábado. Mas eu não levo um coração contrito, e ele vai dizer isso na sequência, que a verdadeira adoração se dá através da contrição. Se eu não chego a Deus para adorar verdadeiramente com o coração aberto, não fez sentido nenhum. Agora vamos pensar no segundo personagem. Então, primeira parte, Deus é o justo juiz. Deus está condenando aquele que adora de forma ritualista, achando que vai conquistar a Deus e perdeu a essência da adoração. Na sequência,
Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Aqui é o ímpio aqui não é o que não acredita em Deus, não é esse. O ímpio aqui é aquele que crê em Deus, é aquele que vai adorar a Deus, só que a adoração para ele é um faz de conta. Ele é hipócrita. Por quê? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se você vê um ladrão, você se compraz dele e os adúlteros te associas. Ele quebra aqui o 7º mandamento, não adulterarás, e o não furtarás, o 8º mandamento. Então, assim, ele vai adorar, sabe? Só que ele não vai com o coração reconhecendo a sua pecaminosidade. Ele não reconhece os erros cometidos. Pelo contrário, ele está associado ao pecado. O que Deus deseja é que a gente vá a Ele e a gente, como adorador, reconheça os nossos erros. Porque só há transformação se houver reconhecimento. Só há mudança se houver arrependimento. E o arrependimento vai gerar tristeza e abandono. E a força do abandono vem através da atuação do Espírito. Por isso, precisa haver confissão. Estou falando para você que talvez esteja indo adorar o Senhor. E eu pergunto, como você tem ido? Tem confessado? Será que a gente tem confessado? Reconhecido os nossos erros? É para a gente refletir. Vamos concluir. Verso 19, soltas a boca para o mal, a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão e difama o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Ele dá uma outra sequência de erros desse adorador que não tem sido sincero diante do Senhor. Considerai, pois, isto, diz o salmista, vós esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Seja sincero, é isso que ele está dizendo. Não adianta vir me adorar fazendo de conta. Sabe, às vezes a gente acha que Deus sabe o que a gente pensa. Por isso nós devemos ir diante do Senhor. O Senhor não vai nos rejeitar se nós confessarmos os nossos pecados, porque Ele é rico em perdoar. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, diz o último verso 23, esse me glorificará. E o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que me oferece sacrifícios de ações de graças. Ou seja, aquele que tem um coração grato, aquele que sabe qual é a condição, aquele que adora a Deus verdadeiramente, esse eu vou receber. O Senhor deseja a nossa adoração nesse dia. Vamos a Ele com o coração aberto, confessando os nossos erros, nossos pecados, reconhecendo os nossos equívocos, e não adianta a gente ir querendo conquistá-lo. Não. Nós
somos conquistados pelo amor dele. Não esqueça disso. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela mensagem tão profunda desse salmo, que a gente seja verdadeiro adorador, coração agradecido pela salvação que temos em ti e pela transformação que vem de ti, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, uma alegria. A gente se encontra amanhã para estudarmos o Salmo 51. É um salmo de confissão e arrependimento de Davi. Um belíssimo salmo. Até amanhã. Partindo da incoerência entre a vida de um cristão dentro e fora da igreja, é que o grupo brasileiro Kainon lançou a música Crente na Igreja, cuja letra apresenta uma crítica interessante ao se referir a pessoas que têm uma vida fora da igreja bem diferente do que apresentam viver dentro da igreja. A canção é apresentada da perspectiva de uma criança falando com sua mãe sobre o seu pai o seguinte: Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui na igreja é bom demais. Aqui papai não bate na senhora. Papai na igreja é um cordeiro. Lá em casa é um lobo devorador. Porque aqui papai respeita o pastor. Aqui ele é bonzinho. Aqui nós temos paz. Aqui papai não xinga, é crente até demais. Papai dá aleluia, glória a Deus em alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, tenha pena de nós. Interessante como esta canção nos faz pensar em pessoas que reduzem a vida religiosa ao tempo que passam dentro de um templo e se esquecem de viverem a religião prática fora da igreja. Porém, a Bíblia aponta que a principal adoração a Deus são as ações praticadas fora das quatro paredes da igreja. Veja, por exemplo, o Salmo 50, o qual apresenta princípios de adoração. Segundo o texto, de nada vale um belo culto se o mesmo é seguido por comportamentos inadequados. Nos versos 16 e 17 lemos: Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Ao se referir ao culto verdadeiro, a Bíblia então aponta para uma religião prática, construída sobre ações e não só sobre palavras. No último verso, Deus apresenta o que realmente é significativo para Ele. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. A Bíblia deixa claro que ações valem mais que palavras, atitudes mais do que canções. Apelando para uma adoração além dos cultos nos templos, o teólogo Augustus Nicodemos declarou: há muitos suspiros, gemidos, sussurros, lágrimas, olhos fechados e mãos levantadas ao alto, mas pouco arrependimento, quebrantamento, convicção de pecado, mudança de vida e santidade.